Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Está todo mundo conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender o conteúdo? Então, vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre história em quadrinhos. Vamos dar uma relembrada, vamos trabalhar um pouquinho sobre história em quadrinhos? Então, o que são essas histórias em quadrinhos? História em quadrinhos, elas são consideradas como textos literários de entretenimento, que são usados para distrair as pessoas. Esse gênero textual, ele é utilizado para contar histórias, porque ele vai ter ali imagens, vai ser auxiliado por imagens, o que vai facilitar que o leitor, aquela pessoa que está lendo aquela história, ela tenha mais facilidade em compreender a história. Em geral, as histórias em quadrinhos, elas vão ter uma linguagem mista, ou seja, então eu vou ter imagens verbais, imagens não verbais, eu vou ter uma sequência ali de comunicação de linguagem verbal e não verbal para poder passar a história e passar a informação. Pode ser que numa história em quadrinhos eu tenha só imagens sequenciadas apresentando uma história, não necessariamente eu preciso ter nada escrito, ok? Ou eu posso ter apenas coisas escritas e pequenas imagens. Por exemplo, eu tenho aqui a história em quadrinhos da Luluzinha. Então, eu tenho aqui a Luluzinha. Luluzinha caçadora. Ela está correndo atrás de uma borboleta, ela continua correndo e vem uma árvore. Ela bate na árvore, ó. Então, a história é toda contada, sem nada escrito, sem nenhuma conversa entre os personagens. Vou ter essa também. Espelho, espelho meu. Peraí, antes que você comece, você é gordo. Me dá uma pedra? Então, aqui também eu tenho agora eu tenho uma sequência de imagens, ou seja, de linguagem não verbal, e também tenho linguagem verbal ali contando a história de uma forma cômica, por assim dizer. Então, quais são as características das histórias em quadrinhos? Então, as histórias em quadrinhos, elas vão apresentar elementos básicos de uma narrativa, ou seja, num texto narrativo eu sempre vou ter o enredo, os personagens, o tempo, o lugar e o desfecho. Lembrando que quando eu falo enredo, eu estou falando da história, por assim dizer. Os personagens, eu tenho os personagens principais e tenho os personagens secundários, aqueles coadjuvantes. O tempo em onde ocorre a narrativa, o momento onde ela está acontecendo, o lugar onde está acontecendo aquela história e o desfecho, que seria o final, onde é apresentado também o clímax da narrativa. Os balões de formas e tipos variados vão servir para dar o suporte para os diálogos dos personagens. Então, para que o texto não fique solto na história em quadrinhos, a gente vai ter os balões que vão indicar as falas desses personagens. E aí, é comum também, nessas histórias em quadrinhos, a gente ter uso de muitos recursos expressivos. Por exemplo, a gente vai ter uso de onomatopeias. As onomatopeias são aquelas figuras de linguagem que a gente representa sons. Batidas em portas, por exemplo, toque, toque, toque. E a gente escreve esse toque, toque, toque representando batidas em portas. Ou miau, que seria o som de um gato. E a gente escreve exemplificando como que seria o som desse animal. Então, isso a gente chama de onomatopeias. Nós temos também letras e tipos diferentes, sinais de pontuação mais frequentes, como, por exemplo, ponto de exclamação, para mostrar um grito. Então, esses recursos expressivos eles vão ser mais comuns nas histórias em quadrinhos. Os balões, eles devem ser entendidos como a representação não só da fala, mas como também dos pensamentos dos personagens. Eu tenho, por exemplo, o balão de fala, que é esse balão circular com uma pontinha, ó, indicada para o falante, para quem está falando. Eu tenho um rabicho aqui indicando quem está falando, ok? Geralmente ele fica próximo à boca do personagem. Eu tenho esse balão aqui também, ó, esse reto com esses 3 rabichos, que é para indicar que é mais de uma pessoa que está falando aquela mesma coisa. Balão de grito. O balão de grito ele é dessa forma assim, ó, todo cheio de pontas. Balão de pensamento. O balão de pensamento é usado em nuvem, então sempre vai aparecer uma nuvem. Vai ter o formato de nuvem para indicar que o personagem está pensando aquilo, não está dizendo, e sim pensando. Geralmente, eu vou ter também o balão do narrador. O balão do narrador, ele não vai ter nenhum rabicho específico para indicar a fala, até porque o narrador não está ali na história. Geralmente, o balão do narrador ele vai aparecer no cantinho, assim, no cantinho superior do quadrinho, indicando que é a fala do narrador.
E aqui eu tenho alguns balões. Então, fala, você viu meu livro? De pensamento, onde estará meu livro? Grito, não. Cochicho, o cochicho, então eu vou ter um balão pontilhado aqui, ó, indicando o cochicho. De amor, pode ser que eu tenha um coração, um balão de coração. E ideia, geralmente eu vou ter uma lâmpada aqui indicando que é uma ideia que o personagem teve. E aqui eu tenho as onomatopeias, coisa quebrando, crack, 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 né? Esse som. O tiro, que seria bang, bang. E aí você tem muitas outras onomatopeias para indicar sons. Aqui o batida da porta, que eu falei para vocês, do toque-toque. Beleza? Aqui tem outras onomatopeias. Boar, para choro. Eu vou deixar, pessoal, na descrição do vídeo, o link para poder vocês acessarem a produção de texto que vocês vão fazer, ok? Vocês vão produzir um texto para uma história em quadrinhos que já foi feita. Vocês vão fazer o processo inverso. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a instrução, o link para poder vocês baixarem a produção de texto. Tá ok? Então, pessoal, olha só. Aqui nós temos a proposta de produção de texto que vocês irão realizar, que vocês irão fazer, tá? Aqui tem o texto 1. E aqui o texto 2, que é o quadrinho. Então, o que vocês irão fazer? As HQs, mais curtas em geral, têm caráter humorístico e abordam temáticas sociais e cotidianas. Já as mais extensas costumam ser adaptações de livros, contos e outros gêneros literários. Nas adaptações, as HQs podem ser veiculadas tanto no formato impresso quanto no digital. Independentemente do formato, os recursos gráficos têm a finalidade de envolver o leitor e costumam aparecer por meio de desenhos característicos de cada ilustrador. Agora será a sua vez de adaptar um texto para a história em quadrinhos. Então, vocês irão produzir o texto, vão adaptar um texto para a história em quadrinhos que está aqui, ó, no texto 2. Tá ok? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.